Com alegria, com a graça de Deus, novamente aqui nos encontramos para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Já muitas pessoas me conhecem e levando sempre a mensagem positiva, nem sempre da palavra de Deus, mas às vezes são reflexões que repercutem na nossa mente e nós aqui nos encontramos exatamente com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado em favor de todas e cada um de nós. E, nesse momento, somos convidados a ouvir um pequeno trecho da Palavra de Deus, porque às vezes há pessoas que leem a Palavra de Deus onde diz para observar o sábado, mas o que é que Cristo Jesus, na sua mensagem para os discípulos, para a pessoa do tempo, o que é que Cristo Jesus disse? Porque os judeus eram agarrados demais ao sábado. E Cristo Jesus disse claramente, o homem não foi feito para ser escravo do sábado, mas o sábado foi feito para o ser humano. Então aqui vamos ler em São Lucas capítulo 14, versículos 1 e 6. Onde Jesus, então, nos dá uma lição maravilhosa. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles observavam a Jesus. E diante de Jesus havia um hidrópico, ou seja, uma pessoa doente de água, um corpo inchado, ele retinha a água, se chamava exatamente naquele tempo hidrópico, cheio de água no organismo dele, ele não expelia a água. Então o que aconteceu? Era uma doença que prejudicava muito essa pessoa ou essas pessoas que assim sofriam. Então, essa pessoa hidrópica, havia um hidrópico. Tomando a palavra, o que aconteceu? Jesus falou aos mestres da lei. Ali havia muitos mestres que diziam, porque havia esses mestres que diziam que somente eles entendiam a Bíblia Sagrada, todas as leis. Como às vezes hoje em dia também existem mestres meio orgulhosos, meio cheios de si e tal, e às vezes querem até dar lição para os ex-professores. Olha, Cristo Jesus, quando se referia, via pessoa orgulhosa, chamava uma criança. E a criança, então, na simplicidade, dava uma lição para as pessoas, mestres da lei. E Cristo Jesus dizia, se não vos tornardes como uma destas crianças, não entrareis no reino do céu. Um dia eu vou trazer aqui muitas passagens da Sagrada Escritura, onde fala que Deus rejeita, que Deus não quer saber dos orgulhosos. Mas, por exemplo, se vocês tomarem a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, onde está bem escrito, está na Bíblia, bem claro, Deus rejeita os orgulhosos, Deus não quer saber dos orgulhosos, mas dá a sua graça aos simples, aos humildes. Noutra passagem da Escritura, que já falei também aqui, onde Deus vem daquelas pessoas orgulhosas, diz o quê?
Os orgulhosos, os cheios de si, serão humilhados, e os humildes serão exaltados, serão elevados. Mas continuando aqui, então, Jesus perguntou aos doutores da lei, tomando a palavra, falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? A pergunta que Jesus fez ali para o chefe dos judeus e para os mestres da lei. Vamos ver a resposta dele, ou deles. Você já leu muitas vezes, talvez, essa passagem, mas vamos refletir um pouco. Mas eles ficaram em silêncio, nada falaram diante da pergunta de Cristo. Sempre quando se coloca uma pergunta, a gente espera que o receptor, aquele que está recebendo a pergunta, que responda. E o que diz? Mas eles, os mestres da lei, o chefe dos fariseus, e todos ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o diante deles e despediu o homem. Depois Jesus disse, porque eles não gostaram e começaram a criticar Jesus. O que é que Jesus disse para eles? Deu uma lambada que arrasou, por assim dizer. Quando era necessário, Cristo também. Aliás, a verdade sempre deve ser dita. Doia quem doer. Mas vamos ver aqui o que é que Jesus diz para eles. Se algum de vós tem um filho ou um boi, e o que é que acontece? Que caiu num poço de água. Hoje nós podemos dar graças a Deus, temos sempre água encanada, mas no interior, quantos poços, às vezes profundos, no norte do Paraná, eu ia visitar lá, pediam a bênção da casa, então eu ia ver também o poço, e o homem dizia, eu paguei tanto para fazer esse poço, ele tem 40 metros de profundidade, a gente tem que cuidar para nunca um animal cair lá dentro, porque aí estraga completamente a água, porque vai ser difícil de tirar, ou mesmo a criança chegar, então sempre está tapado o poço e tal, né? Veja aqui, é Jesus. Se um de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, imediatamente, mesmo em dia de sábado. Porque se deixar lá no poço, claro que a criança vai morrer, o boi vai morrer e vai estragar toda a água, vai apodrecer e a pessoa não pode mais beber essa água. Então, mesmo sendo no sábado, e eles não foram capazes de responder para Jesus. Então, e por isso Cristo Jesus ressuscitou, não num sábado, e ele procurou emendar exatamente muita coisa, melhorar aquilo que estava prescrito, porque muita gente se apega demais ao sábado. E Cristo ressuscitou num domingo. Mas na terça-feira passada eu estava rezando a oração ao Divino Espírito Santo. E às vezes é bom explicar um pouco a oração. E a oração ao Divino Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o autor das luzes, é aquele que ilumina a nossa mente, ilumina a nossa imaginação. Por que existem os arquitetos, os engenheiros? Eles vão ali iluminados pelo alto, sem dúvida nenhuma, raciocinando e fazem o projeto daquela casa, fazem o projeto daquele edifício, por exemplo. Eu sei do edifício que há mais tempo eles fizeram todo o projeto lá
Itapema, perto de Meia Praia, por lá, não sei bem o local, um edifício que está surgindo da RDO, do Beto de Champs, da dona Ivete, a esposa dele, uns 150, 140, 150 metros. E agora, lá em Camburu, um edifício que começou a construção. O projeto foi de muito tempo, claro. Por quê? Porque é o edifício número 1 do mundo. 550 metros, quanto me consta. Então é algo fora de série, nem Dubai, nem lugar nenhum edifício desse, né? Mas se a pessoa não tivesse imaginação, se não tivesse memória, se Deus não tivesse dado a inteligência, a memória para nós, o raciocínio, nada disto aconteceria. E como é triste, hoje em dia, infelizmente, mais do que um médico já me disse, Padre Pedro, reze. E eu rezo todos os dias aquela oração onde, em louvor a Nossa Senhora da Cabeça, porque sequela do Covid-19, tem pessoas que perdem de uma hora para outra completamente a memória. E pessoas às vezes muito inteligentes. Eu sei de caso, até professor de faculdades por ali. Então veja essa oração. Agora, domingo passado, quantos que vieram no sábado pedir a bênção das luzes? Cristo, o que é que diz? Se vocês abrirem São João capítulo 8, versículo 18, Cristo Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, ou seja, para Cristo Jesus, tudo é possível. E nós vemos os cientistas, os grandes cientistas do mundo, quantos bilhões e trilhões de dólares, de euros, já gastaram para encontrar um remédio contra o câncer, contra o CA, o câncer. E também contra a outra doença terrível, o HIV, ou seja, a AIDS, e até agora só coisinhas paliativas. E para Deus tudo é claro. Se Deus quisesse, iluminaria uma pessoa ali, olha, faça isso, faça aquilo, e você terá a descoberta do remédio contra o câncer, contra o AIDS, ou contra outra enfermidade, contra a diabetes, por exemplo, e tal. Bem, mas essa oração, veja, belíssima oração, e feliz daqueles... Eu rezo já há muito tempo sempre esta oração. Esse santinho você poderá ver ali na paróquia de Coqueiros, Nossa Senhora do Carmo, sempre tem esta oração. Na catedral, mas acontece na catedral, quem sabe você vai lá e não tem, porque pessoas lá me disseram, Padre Pedro, o senhor traz essa oração, coloca, muitas vezes, nem uma semana, foi tudo embora. Tem aquela outra oração também da cabeça, onde exatamente pessoas rezam para a saúde, para que nunca aconteça algo negativo, algo de mal. Então, a oração da cabeça, e tem a outra oração em favor dos sacerdotes, em favor dos presbíteros. Eu tenho aqui esta oração, são as 3 orações. Essa aqui, o Papa Francisco pediu que se rezasse pelos presbíteros, pelos padres. Então eu rezo, e isso você encontra em algumas igrejas, essas 3 orações. Bem, mas vamos rezar aqui agora essa oração, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo em favor
de todos aqueles que estão fazendo o Enem, ou seja, o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu vi no jornal ontem, se eu me engano, o ND, Notícias Diárias, onde muitas pessoas adentro na universidade fazendo Enem. Aliás, eu tenho sobrinhos, tenho, por exemplo, a Bibi, a doutora Gabriela, atualmente já médica, 14 anos, quanto me consta, 14 e 15 anos, lá em Rio do Sul, que ela entrou para a medicina porque fez o Enem. Naquele tempo, quando estava iniciando o Enem, e assim quantas centenas e milhares de pessoas hoje formadas, pessoas formadas, porque fizeram Enem e entraram na universidade. Aliás, uma coisa, eu fui professor 37 anos, eu tive a ocasião de ver, não é que a pessoa quando faz exame para uma entrevista, para um emprego, para um concurso ou para o vestibular de medicina, ou seja, qualquer faculdade, ou mesmo Enem, a pessoa sabe a matéria, sabe todo o conhecimento, foram pessoas que sempre estudaram maravilhosamente bem, mas o que é que acontece? Por que não adentram, infelizmente, não entram na universidade? Por quê? Ficam nervosas, ficam ansiosas, e ali então os bilhões e trilhões de neurônios ficam pirilimpando no cerebelo, no cérebro da pessoa, e a pessoa não consegue concatenar, por assim dizer, a memória, e não consegue mais se lembrar da matéria. E, claro, não consegue entrar para a universidade. Por quê? Porque não obtiveram a nota suficiente. Então, reza o Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo lhe dê serenidade, lhe dê calma, que possa com tranquilidade responder às questões. No próximo domingo, a matemática e outras matérias, no próximo domingo. São 4.800.000 e poucas pessoas se inscreveram para o vestibular. E muitos não conseguem, muitos se abstêm também, não vêm fazer o exame por uma razão ou por outra. Mas vamos então rezar. Veja que oração maravilhosa. Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, nós vos adoramos, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santa. Nós vos adoramos. Aliás, os católicos somente adoram a Deus e a Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, na branca e santa hóstia consagrada. Porque o Cristo Jesus, quando na quinta-feira santa, um pouco mais de 2.000 anos atrás, na véspera de sua prisão, no dia da sua prisão e na véspera de sua morte no alto da cruz, por nosso amor, quando ele terminou a Santa Missa, a primeira e a única Santa Missa que ele rezou, o que é que ele disse? Isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, não dos sangues animais, como era antes de Cristo, mas agora o meu sangue. São palavras de Cristo Jesus. Então, quando você recebe a Sagrada Eucaristia, está recebendo o corpo, algo espiritual que dá ânimo para você, que leva você para a felicidade, a eternidade um dia. E ainda diz Cristo, quem me receber nesta vida, eu o receberei um dia na eternidade. E aí, chegando na eternidade, Cristo
Ele tem o livro da vida de cada um de nós. O que é que ele diz? Vinde bendita de meu Pai, vinde bendito de meu Pai, entrai no reino do céu que vos estava preparado desde toda a eternidade. Bem, desculpe essa descrição e pela tangente e tal, mas vamos continuar. Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, nós vos adoramos, louvamos e amamos. Os católicos, como disse, somente adoram a Deus e a Cristo Jesus na Eucaristia, a Nossa Senhora, aos santos e às santas, nós damos o culto de veneração. Para Nossa Senhora, o culto de hiperdolia, um culto maior do que para os santos e santas. Espírito de verdade, a vós consagramos a nossa inteligência, a nossa imaginação e a memória. E aí pedimos, iluminai-nos, dai-nos conhecer Jesus Cristo, nosso Mestre, revelai-nos o sentido profundo do Evangelho de Cristo Jesus. Concedei-nos os dons da sabedoria, da ciência, e continua, da inteligência e do conselho. Espírito santificador, a vós consagramos a nossa vontade. Conduzi-nos sempre e em tudo conforme a vontade do Pai eterno e não a nossa vontade. Concedei-nos o dom da fortaleza e o santo temor de Deus. Espírito de vida, a vós consagramos o nosso coração. Fazei crescer em nós a vida divina, a vida da graça. Concedei-nos o dom da piedade. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminai-nos, com a vossa graça fortalecei-nos. Imaculada Esposa do Espírito Santo, rogai por nós. Veja como o Espírito Santo quer o nosso bem, ilumina a nossa vida, e que o Espírito Santo ilumine então a vida de todos os adolescentes, de todos os jovens e mesmo as pessoas adultas, porque atualmente há muitas pessoas que nunca tiveram a chance, nunca puderam fazer a faculdade e agora então aproveitam, até médicos. Aliás, falar em médicos, nós temos mais de 600 mil médicos no Brasil. E em breve teremos quase 1 milhão de médicos, conforme um médico estudioso nesse assunto me dizia. Eu noto, por exemplo, antigamente, há muitos anos atrás, eu tinha 2 ou 3 sobrinhas e sobrinhos médicos. Hoje já são 9 médicas e médicos, sobrinhos meus, sobrinhos netos, sobrinhos bisnetos. Nesse ano vamos formar 3. Uma pessoa que os pais moram lá em Vinhema, no Mato Grosso, e, se eu não me engano, é a Gabriela. Outra que os pais moram em Nova Londrina, norte do Paraná, Isabela. E o noivo dela também, Otávio, que é de Curitiba, também vai se formar em medicina. E outra se forma na Federal de Curitiba. Os pais são agrônomos, moram em Campo Grande. Eu nunca disse, você deve fazer medicina, tal. Tem que seguir os dons, as qualidades, os talentos que Deus deu para cada um. E ali nós sabemos vocação acertada, vida feliz. Então, o universo
Eu tenho falado muitas vezes no meu programa de rádio, em outros passados e na TV, procurem rezar ao Espírito Santo para que você acerte a vocação para a qual Deus lhe criou. E quando um professor, uma professora, engenheiro, ou um advogado, ou um médico, uma médica, ou um padre, ou um psicólogo, ou seja, qualquer profissão, qualquer vocação, note bem, se a pessoa acertou, então sim, vocação acertada, vida feliz. Isso acontece também na vida matrimonial. Eu dizia ainda há poucos dias ali, não tem que haver entre esposa e esposa a fusão de corações. Se não houver a união de corações, não é somente o sexo que resolve. Isso pode terminar ou mais cedo ou mais tarde, mas porque às vezes as pessoas simplesmente nem recebem a bênção de Deus. Está bem claro na palavra de Deus. O que é que Deus disse? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus os abençoou, crescei e multiplicai-vos. Quem é o dono do nosso corpo? Quem é o dono do corpo da noiva, daquela que seu namorado diz? É Deus. Deus que é o dono. Peça então a proteção, a bênção de Deus para o seu pastor, para o sacerdote, para o diácono, ou para uma pessoa delegada, onde não há padre, para a pessoa delegada, para que dê a bênção, a aprovação de Deus. Hoje, então, nós aprendemos, quem sabe, algo que nós colocamos aqui. Eu procuro sempre seguir. Eu tenho aqui uma frase onde diz: o mundo é feliz para quem sabe ser feliz. O mundo é feliz para quem sabe ser feliz. Mas há pessoas que tudo leva pelo pessimismo, nada presta. Eu dizia hoje aqui para o diretor da TV, para Elisângela, que natureza bonita, a Elisângela, porque não sabe a nossa técnica aqui, está sempre aqui comigo e tal. E muito eficiente, muito competente, aliás. Então eu estava vendo, quando eu vim para a TV, o Garapuvu, aqui em Florianópolis, quanto enfeite a mata. Aqui na entrada, aqui para a TV, aquelas flores do nosso jardineiro. E aqui na entrada da casa da TV, também as flores. Tudo isso, o nosso pensamento deve se levantar, se erguer para o alto. Deus, muito obrigado, criaste essas flores. Como há pessoas que olham para os pássaros com as cores mais bonitas, com o canto mais bonito, mas continua pessimista na vida, triste na vida, e coitado, muitos deles e muitas delas entram para depressão maior ou menor, mas tem a própria culpa. Desculpe eu dizer a verdade, o Papa Leão XIV disse para 6.000 jornalistas, na grande sala lá de Roma, onde cabe 6.000 pessoas, eu estive lá com um grupo de peregrinos, é uma sala enorme. A verdade deve ser dita, isso está na Bíblia, Cristo Jesus disse. Bem, mas vamos então, findando, os santos de hoje são muitos, e Deus sabe quais são os santos, e que os santos de hoje nos abençoem, e estaremos aqui na próxima terça-feira. E eu, com muita alegria, eu vinha hoje cantando de alegria, porque eu posso levar a palavra de Deus e o ânimo para muitas pessoas.
Quantas pessoas já me disseram, Padre Pedro, eu gosto de escutar o senhor anima a minha vida, se não fosse o senhor, eu não sei, eu já estaria na eternidade, já teria, vocês entenderam, né? Muita gente desanimada na vida, a vida somente Deus a pode tirar. Então, saúde, paz, alegria, felicidades, com as mais ricas bênçãos da Trindade, Santa e Nossa Senhora, nossa prece em favor e a bênção de Deus em favor das pessoas enfermas, a bênção da água queremos tomar em seguida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome essa água maravilhosa.